Olá, como você está? Prazer enorme receber você por aqui. Você já sabe, toda quinta-feira, 6h45, a gente tem o Alô Dilene. Você pergunta e eu respondo. Então, fica aí que já já a gente vai conversar. Bem-vindo ao Alô Dilene, um programa de perguntas e respostas. Esse é um programa que veio para tirar a sua dúvida. Você pergunta, eu preservo o seu nome, as suas perguntas acontecem lá no Insta, quando eu coloco lá, quero perguntar, você digita lá e aí eu respondo aqui todas as quintas-feiras, trago as respostas para cá, para que fique gravado, você possa ouvir e reouvir, enviar para quem você quer e assim você possa ter acesso a estas respostas que certamente ajudarão a sua vida. Vamos lá? A primeira pergunta de hoje diz assim: como é que eu faço para esquecer alguém que eu amo, porém eu tenho que conviver com essa pessoa? Você esquecer alguém que você ama, porém tem que conviver. Por que você quer esquecer? Não deu certo, não funcionou, você convive e ama essa pessoa não te quer. Você precisava ser mais claro em me enviar as razões pelas quais você precisa esquecer. Porque as razões pelas quais nós precisamos esquecer talvez tenham um peso muito forte na própria condução do nosso pensamento e raciocínio para o esquecimento. Para esquecer alguém, para afastar alguém da nossa vida, a gente precisa ressignificar a razão pela qual a gente estava se aproximando dela. Então, é importante saber a razão que você quer se afastar. Essa razão, se você tem essa maturidade para dizer, olha, eu não posso ficar com tal pessoa, embora eu a ame, essa razão precisa ser forte o suficiente para manter você afastado dessa pessoa. Porque se você tem que conviver, fica complicado, né? A melhor forma do afastamento é parar a convivência. Mas se essa pessoa é do seu ciclo de convivência, se é do trabalho, por exemplo, você não tem que conviver. Então você decidiu permanecer nesse trabalho, você pode conseguir outro trabalho. Se essa pessoa é da convivência, mas é da igreja, você pode frequentar uma outra unidade da mesma religião da sua igreja. Enfim, às vezes, ou a pergunta que não quer calar é: você tem que conviver ou você deseja continuar convivendo? Essa é uma pergunta importante de ser respondida. Muitas vezes a gente não vê saída para algumas questões porque a gente não quer ver a saída. A gente prefere ficar ali por uma questão de conforto, de desejo, de querer. Como você diz, você ama. Então, você quer ficar por perto. Esse é o princípio do amor, querer estar perto. Se tem que se afastar por alguma razão, então você começa a colocar empecilhos para o afastamento. Presta bem atenção. Se é necessário mesmo o afastamento, então faça isso. Faça isso. Ah, mas é o pai dos meus filhos. Então você pode lidar por telefone, você pode lidar por mensagem, não precisa necessariamente estar perto, né, com frequência. Sempre haverá formas de você encontrar respostas para essas questões. Então, por favor, se é necessário e importante, você não me diz a razão, você precisa se afastar. Muito bem, tem a segunda pergunta que diz assim: eu sou divorciada e há muitos anos quero me casar de novo, mas isso consome os meus pensamentos e eu queria não ter essa angústia. O que eu faço? Bom, essa angústia, ela existe por causa da sua autocobrança. Você já foi casado, já teve uma experiência, certamente não foi positiva porque não existe mais um relacionamento. Essa ânsia de construir de novo um relacionamento, de ter que acontecer, de ter que ter de novo, há tempos mastigando essa ideia, é que está produzindo angústia. O ideal é relaxar sobre isso. Como poderia fazer? Comece a construir relações. A sua meta não deve ser casar, a sua meta deve ser se relacionar com as pessoas, conhecer novas pessoas, conversar, trocar ideias com as pessoas. Às vezes a gente quer alcançar um objetivo, mas a gente estabelece as metas equivocadas para alcançar o objetivo. O objetivo é casar. Para casar você precisa conhecer várias pessoas, para conhecendo-as, fazer a sua escolha. Então, você quer casar e você foca nesse aspecto. Quero casar, quero casar. Nem todo mundo
será adequado para o casamento. Aí você restringe uma série de pessoas do relacionamento, que inclusive se relacionar poderia te ajudar a crescer, a compreender melhor quem é você, a entender melhor quem você quer para os seus relacionamentos, para a sua vida, para construir novamente esse processo de relacionamento com você. Então, para de focar no casamento e foca em relacionar-se, conhecer pessoas, abre o leque e eu tenho segurança de que essa angústia ela vai diminuir, se não ser encerrada. E assim, quando você relaxar e não tiver mais angustiado, você vai ver que isso vai começar a florescer, a aparecer para você. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Por que amigos com falta de maturidade, algumas vezes, mesmo já tendo idade certa, eu sinto que não tenho vivido várias experiências e ainda me vejo imatura em algumas situações da vida. Deixa eu explicar para você, ó. Primeiro, não existe idade certa para ser maduro, tá? Deixa eu falar isso. A maturidade não é uma questão de idade. Maturidade é uma questão de aprendizado diante as circunstâncias que se vive. Então é possível que alguém viva várias circunstâncias na vida e não se permita amadurecer. Chegue à idade adulta, chegue à velhice sem ter vivido a maturidade. Por quê? Porque houveram vivências, mas não houve um aprendizado sobre essas vivências. E isso queima etapas, pula, e a pessoa chega lá no final sem ser maduro, impetuosamente agindo, impulsivamente atuando, não busca refletir sobre as coisas que acontecem. E isso vai gerando comportamentos imaturos e ações, né, imaturas no seu dia a dia. Então não é uma questão de idade. E aí você diz, eu sinto que mesmo vivendo várias experiências, eu ainda me sinto em situações da vida imatura. Olha só, as várias experiências precisam não só ser vivenciadas, mas haver aprendizado dessas várias experiências. Eu sugiro para você dizer assim, vivi isso aqui agora. O que eu aprendi com isso? Isso é importante. Qual é o resumo dessa ópera? O que eu levo que aprendizado eu levo desse processo que eu vivi? Vai estabelecendo os aprendizados que você vai tendo ao longo das experiências. Isso vai ajudar a você desenvolver a maturidade, ok? E a maturidade, eu vou te dizer, a gente vai adquirindo ao longo do processo, mas a gente nunca chega a ficar completamente maduro. A gente fica maduro em alguns setores da vida. Nossa, você tem uma boa maturidade espiritual. Nossa, você alcançou uma boa maturidade financeira. Mas maduro 100% em todos os aspectos da vida, nós somos humanos, falhos. A gente se atrapalha, a gente comete erros. Então é difícil dizer que eu sou uma pessoa completamente madura, né? Mas sim, tenha maturidade em alguns aspectos. Avalie, veja qual é o aspecto em que na vida você é um pouco mais maduro. Procure ver quais são os aprendizados de todas as experiências que você tem vivido, porque isso ajuda você a resumir os episódios da vida, o que você tem aprendido com eles. Combinado? Muito bem, vamos para a nossa quarta pergunta. E ela diz assim, Dilene, meu noivo é 16 anos mais velho que eu, mas a gente se dá super bem. Ela é bem novinha, 26 e 42 anos. Você acha que no futuro essa diferença de idade pode ser um problema? Me responda você. Quando você tiver 52 anos, 52, 54 anos, o seu noivo terá em torno de 70 e poucos anos. Você acha que nesse período da vida, uma mulher de 54 com um homem de 70, vai haver diferenças? Isso pode atrapalhar a relação de vocês. Vocês são de gerações completamente diferentes. Não só uma geração, mas mais de uma geração na frente ele está. Eu creio sim que pode funcionar bem e pode dar certo. Exceções sempre existem, mas não é uma relação que já vai trazer implícita a possibilidade de funcionar bem por conta da diferença de idade. Agora não parece tanta diferença. Lá na frente vai parecer sim. Ele vai ter limitações por conta da idade, ele pode ter limitações físicas, até limitações intelectuais por conta da idade podem surgir também, a menos que ele se exercite, ele tenha cuidado com a alimentação, ele tenha bons antecedentes. Tem que ter uma série de fatores para que ele chegue lá nessa faixa etária de 70 em diante com uma boa saúde para acompanhar você que ainda vai estar muito jovem nesse período. Então, essa seria a dificuldade, esse desencontro mais para frente na idade. Não quer dizer que vai dar errado, não quer dizer que vai dar ruim. Quer dizer que será mais complexo.
Quer dizer que dará mais trabalho, não por conta de relacionamento, mas por conta da diferença grande de idade e o período de vida que vocês se encontram, que estará muito diferente. Mas é uma escolha que a gente faz na vida. É uma escolha que você fará. Se segue adiante com ele, que se preparem para essa fase da vida que certamente vai chegar, para que ela não seja tão pesada, tão difícil, tão complicada. Quando você vai estar no auge da idade, com ânimo, com experiência, ele já vai estar no declínio da idade. E isso pode trazer muitas diferenças para a rotina, para o dia a dia, para os objetivos de vida, para o que vocês desejam durante o processo de vida. Mas, Gilene, nada que possa ser ajustado? Pode ser ajustado sim, com algumas questões não ajustáveis. Pode ser feliz? Pode ser feliz. A gente pode ser feliz até sozinho, não é verdade? Mas é importante levar em consideração esses processos lá para frente, tá bom? Bom, nossa última pergunta de hoje. Sofro com o sentimento de abandono. O que eu devo fazer? Certamente essa pergunta é de um adulto, então deixa eu explicar para você. Abandono é uma ferida emocional adquirida na primeira e segunda infância. Lá atrás, alguma ação e atitude dos seus pais, embora eles não tenham te abandonado de fato, mas alguma ação que eles tiveram trouxe para você a impressão de que você estava sendo abandonado. Esse sentimento não foi trabalhado, não foi curado ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. E hoje traz ainda essa sensação que não quer calar, que você se sente abandonado. Então hoje nos relacionamentos atuais, se alguém tem um comportamento semelhante ao que os seus pais tiveram lá atrás, esse comportamento funcionará como gatilho, levando você aos mesmos sentimentos lá de trás. Porque um adulto, ele jamais pode ser abandonado. Abandono é só de menores, de crianças que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem como agir. Então, quando um adulto deixa uma criança, se afasta dela, ele está abandonando essa criança. Mas um adulto não consegue ser abandonado, porque ele sabe o que fazer, ele tem condição de autonomia, ele pode fazer escolhas, ele tem opções. Então, esse sentimento que você carrega de abandono é um sentimento que vem lá de trás. O que você deve fazer? Se ele incomoda demais, você deve fazer um processo terapêutico para identificar as razões, compreender e trabalhar essas razões para se livrar dessa dor, porque toda dor, para ser curada, precisa ser sentida. Agora, se isso atrapalha, isso é chato, mas realmente não traz tanto problema para você, identifique, olhe a sua história. Em que momento da sua infância você se sentiu abandonado? Foi uma vez que o pai deixou na escola, você era o último a ser buscado na escola, foi quando chegou um novo bebê na família e todo mundo se dedicou àquele bebê e você ficou para trás, ninguém deu muito valor para você. Foi quando você estava numa festa e todo mundo foi embora e esqueceu você. Eu não sei a circunstância, mas olha a circunstância. Veja que o seu pai e a sua mãe ofereceram tudo o que podia, com tudo o que sabiam, naquele momento e naquela época. E se você sobreviveu a tudo isso é porque existia o amor da família, embora os pais não tenham sabido transmitir isso para você. Esse entendimento pode ser libertador. E embora os pais tenham falhado, tenham errado, a palavra de Deus diz, ainda que a sua mãe esqueça do seu filho e o abandone, eu jamais esquecerei de você. Essa é o que há de mais precioso para esse entendimento em relação ao abandono. Você tem a lembrança, a memória do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Então não se aflinja, não entre em pânico, não fique desesperado, se sentindo solitário. Lembre-se de que as suas características agora é fugir dos relacionamentos para não sentir dor caso alguém pule fora deles. Isso leva a você ao isolamento, à solidão, a justamente se sentir de novo abandonado. Então abre o olho e não deixe essa história se repetir. Cura essa ferida. Arranque essa raiz de sofrimento para que você possa construir um futuro muito melhor. Gostou dos nossos conteúdos? Bom demais ter você aqui no Alô Dilene. Participa com a gente, faz a sua pergunta lá no Insta,
Lá no Insta aparece nos stories, perguntar. Você coloca lá, digita a sua pergunta, nem precisa se identificar, eu não falo o nome de quem fez. E eu trago as perguntas para cá porque podem ajudar muitas outras pessoas. Se você gostou do conteúdo, coloca a mãozinha assim, curtir, para poder o YouTube entender que é um conteúdo relevante e poder oferecer para outras pessoas também. Aproveita e se inscreve no canal, porque assim que for lançado o novo Alô Dilene, você recebe, lá quando ativa o sininho, recebe a informação de que a gente já está no ar com novidade para você. É isso aí, eu tô aqui toda quinta-feira no Alô Dilene. Manda a sua pergunta, vai ser um prazer ter você comigo.